E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que, através da fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos a autoridade dele para vencermos todo o mal. Todo o mal. Vencermos todo o mal. Deus não nos tira do mundo para livrar-nos do mundo, mas Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá a sua armadura para que através dela nós venhamos vencer este mundo, da mesma forma como Jesus veio a este mundo em carne, e mesmo na carne ele venceu o mundo, o diabo e também a própria carne. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, se por acaso você é aquela criatura que está aí curtindo as suas dores, reclamando dos seus problemas, da sua vida de má qualidade, talvez você esteja lamentando o dia a dia, especialmente hoje, segunda-feira. Eu ainda há pouco vi uma pessoa e eu a vi, puxa vida, com um semblante triste. Eu falei, coitada, tá mal. Talvez ela esteja com um semblante triste porque trouxe problemas de dentro de casa. Ou talvez porque hoje é segunda-feira e começa tudo de novo. Mas o fato é que quando nós vivemos na fé, não tem dia mal. Essa é a realidade. Quando vivemos dentro da armadura de Deus, não tem dia mal. Porque se ele está mal, a gente faz com que ele seja bom. Porque a fé muda as situações. A fé é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. Por isso Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, quer dizer, àquele que tem fé. A fé é a certeza, de que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Só isso, mais nada. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, é por essa razão que nós estamos aqui, para que você venha atentar para o que Deus lhe ofereceu, que é a armadura dele. É por isso que nós temos aqui, aliás, diga-se de passagem, ontem pela manhã, às 6 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós tivemos uma belíssima, uma maravilhosa reunião, porque o Espírito Santo foi quase que palpável diante daquilo que nós assistimos. Quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente se estende na meditação, nos pensamentos de Deus, então a gente começa a beber do Espírito Santo, a gente começa a beber da água da vida. Então, conforme a gente vai bebendo, o nosso ser espiritual, a nossa alma é abençoada, a nossa alma é refeita, as nossas fraquezas se dissipam e a nossa força se renova. Pois foi isso que aconteceu ontem pela manhã aqui no Templo de Salomão. E eu gostaria de estender esse convite para outras pessoas que têm interesse em restabelecer a sua alma. É como disse o rei Davi, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Então, você que tem a sua alma caída, prostrada, desanimada, você está triste, você está aborrecido, você está vivendo momentos difíceis na sua vida, desgosto, traições, você vive de tristeza em tristeza, todos os dias você faz a mesma coisa, as mesmas coisas e continua naquela tristeza, quer dizer, você não tem nem prazer na vida. Minha amiga, meu amigo,
A palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita de tal forma que ela restaura a alma, restaura a alma. E quando nós restauramos a nossa alma, o nosso corpo se torna perfeito. Porque o nosso corpo é a fotografia, a radiografia do nosso interior, da nossa alma. E por isso é que nós estamos trabalhando todos os domingos às 6 da manhã para que as pessoas aflitas, desesperadas, cansadas, sobrecarregadas, aquelas pessoas que não sabem mais o que fazer da vida. Eu estava conversando com uma jovem e ela disse para mim: bispo, a minha vida era um inferno, o senhor não tem ideia do que era o inferno, não tem ideia, porque eu não acredito que o inferno seja pior do que eu vivi. Olha só o que ela fala. Eu não acredito que o inferno seja pior do que eu vivi. É algo... Não tem palavras para explicar, disse-me ela. E o problema é que as pessoas, para saírem do inferno, elas precisam ser sinceras. Eu lhe disse... As pessoas, para saírem do inferno, elas precisam ser sinceras. Às vezes a pessoa pode estar imersa, pode estar mergulhada no pecado, mas se lá no pecado ela tem aquela sinceridade: oh meu Deus, eu não quero viver essa vida, eu não tenho prazer nessa vida, me ajuda, me mostra um caminho, me dê uma luz. Quando a pessoa faz uma oração simples como essa, que não precisa demorar mais do que segundos, não precisa você ficar orando e falando palavras bonitas, nada disso, mas só você exprimir os desejos íntimos do seu coração, dizer: oh meu Deus, me ajude, eu preciso da ajuda. Olha, na mesma hora, por conta dessa sinceridade, por pior que seja o inferno que você esteja vivendo, Deus estende a mão e arranca você lá do inferno. Foi o que aconteceu com essa jovem. E é o que acontece com todas as pessoas que vêm na busca da presença dele. As pessoas que vêm na busca da presença de Deus. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos dando continuidade, explicando para as pessoas aquilo que nós falamos, recordando, tentando levá-las a compreender o mundo cruel que nós vivemos, o mundo de injustiças, o mundo... Você vê, ontem nós fizemos, eu não fiz nada, mas eu vi manifestações aí pelo Brasil afora, mas eu pergunto, será que vai mudar alguma coisa? Será que essas manifestações vão mudar alguma coisa? Eu não acredito. Tá aí, o pessoal vai para a rua, levanta a bandeira, olha aqui, ladrão, não sei isso, não sei aquilo, mas não acontece nada. Só vai acontecer, minha amiga, meu amigo, sabe quando vai acontecer para mudar este Brasil? Quando mudar a sua alma, quando mudar o seu coração, quando mudar a sua mente, quando mudar o seu raciocínio, quando mudar a sua visão. É assim que acontece, é assim que funciona. Deus só opera em nossas vidas quando nós nos submetemos à sua palavra, à sua voz. Quando nós ouvimos atentamente e praticamos, porque não basta só ouvir, porque o diabo sabe, o diabo conhece a palavra de Deus e nem por isso deixa de ser diabo. Então, muitas pessoas pensam que pelo ouvir simplesmente a palavra de Deus já é suficiente para que elas fiquem santificadas, purificadas. Conversa, não vai atrás disso não. A palavra de Deus só tem efeito benéfico na nossa vida se nós a praticarmos, se nós a obedecermos. Do contrário, não acontece nada. Deus nos tem dado a sua armadura, mas a armadura tem que ser usada. Não adianta você ter a armadura de Deus e ficar sentado esperando a vinda de Jesus. Não, não dá. Você tem que usar a sua armadura para defender a sua fé.
Porque defendendo a sua fé, você está defendendo a sua alma, defendendo a sua vida, defendendo a sua salvação. Por isso que Deus nos deu a sua armadura. E não deu apenas parte da armadura, ele nos deu toda a armadura dele, para que nós possamos ficar firmes, absolutamente seguros contra as ciladas do diabo. O diabo faz ciladas. O diabo não pode pegar você no colo e fazer você de gato e sapato. Se ele pudesse fazer isso, então ele faria com todas as pessoas. Ele poderia fazer comigo. Se ele pudesse, ele poderia me pegar e fazer de mim picadinho. Mas ele não pode, ele não tem poder para isso. Ele não tem autoridade para isso. Ele não tem poder. Mas Deus nos deu poder, nos deu armadura, para que nós pudéssemos nos armar, para ficarmos firmes contra as ciladas dele. O diabo, ele não pode tocar na gente, mas ele faz armar ciladas, armadilhas. Coloca armadilha. Você sabe o que é armadilha? Armadilha, a pessoa arruma um jeito de mascarar um caminho que parece seguro. E quando você vai andando por aquele caminho, de repente cai num buraco, como tem acontecido aí, né, pelas nossas cidades do Brasil. Às vezes o sujeito está dirigindo um automóvel, de repente o chão se abre e ele cai dentro de um buraco. Então, o diabo tem preparado armadilhas, ciladas, justamente para que os incautos, os que estão, digamos assim, distraídos na fé, aquelas pessoas que estão, digamos assim, vivendo por viver a sua fé, olha, essas pessoas caem nesses buracos, caem nessas armadilhas, porque elas estavam dormindo na fé, estavam dormindo o sono da morte, ou tendo o sono da morte. Deus nos deu a armadura dele para que nós pudéssemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Interessante, você pode verificar que quando, uma ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos falaram: bom, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus então perguntou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Então, Pedro, se levantando, disse: tu és o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Messias, que nós estávamos esperando. Então, Jesus imediatamente lhe respondeu: olha, o Pedro, você é um bem-aventurado, porque esta revelação não veio do homem, não veio da carne, não veio do ser humano, não veio de uma escola. Essa revelação foi o meu Pai, pessoalmente, que lhe deu. Meu Pai que lhe deu essa revelação. Então, eu creio que Pedro deve ter ficado muito assim, orgulhoso, vaidoso. Puxa, Deus me deu uma revelação. Podia ter dado para os outros aqui, para João, podia ter dado para Tiago, podia ter dado para outros apóstolos. Não, mas ele deu para mim. Poxa, então Pedro estava todo eufórico, todo contente com aquela revelação. Mas não passou muito tempo, quer dizer, não passou muitas horas, e logo em seguida, Jesus lhes confidenciou: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser morto. Na mesma hora, o mesmo Pedro, que havia recebido uma revelação fantástica do Pai, do Deus Pai, ele se achou no direito de chegar-se para Jesus confidencialmente, falar e querer dar um conselho: Senhor, não faça isso, não vá para lá. Poxa, não é possível o senhor ir para Jerusalém, então ser preso, julgado e morto e tal. Então Jesus, que andava no Espírito,
Jesus que estava com a armadura de Deus, Jesus então imediatamente teve um discernimento de compreender que aquela voz de Pedro não era de Deus, mas era de Satanás. E então Jesus respondeu para Pedro: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quer dizer, Satanás naquele momento estava usando Pedro para tentar desestimular ou tentar remover aquela fé que Jesus estava trazendo de vir e chegar até Jerusalém para ser julgado, ser preso, julgado e condenado e morto pelos nossos pecados. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos numa guerra, nós vivemos numa guerra 24 horas por dia, não tem jeito, não tem jeito. Todo instante você vive em conflito entre o seu pensamento e o seu coração, entre a razão e a emoção, entre o intelecto e os sentimentos. A todo instante você tem que tomar uma decisão. E a decisão que você tomar, com certeza, vai influenciar a sua vida eterna ou morte eterna. É como eu tenho falado para os pastores, que Jesus perguntou: o que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? Que quer dizer o seguinte: o que é mais importante? A sua fé, a sua salvação, a sua vida eterna, ou o ganho deste mundo? Ou você se satisfazer com as coisas que o mundo oferece? O que é mais importante? Eu disse nessa última reunião com os pastores de outras denominações que o que é mais importante? A gente ganhar o mundo inteiro, ter o mundo inteiro nas mãos, ou ter a nossa vida no altar permanentemente, viver do altar e para o altar? Porque enquanto nossas vidas estiverem no altar, então nós estaremos guardados, protegidos de todos os males. A armadura de Deus, no fundo, é o altar. O altar é a armadura de Deus. Quem vive no altar, não é que você vai morar no altar da igreja, fisicamente, não estou falando isso, mas os seus pensamentos, a sua fé, o seu coração tem que estar permanentemente pensando os pensamentos de Deus. Isso é viver no altar. Esteja você em casa, no trabalho, na rua, esteja você na prisão, num hospital, numa clínica, seja lá onde você está, não importa. Se você tem os seus pensamentos focados nos pensamentos de Deus, então você é forte, porque a sua alma está restaurada, a sua alma é fortificada, né, com a palavra, o pensamento de Deus. O pensamento de Deus fortalece até os ossos, porque são os pensamentos de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso que nós temos falado, é isso que nós temos anunciado. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada você ganhar mundos e fundos, mas você viver uma vida infeliz, imprestável. Eu tenho dito, por exemplo, o que adianta a pessoa ter todo o dinheiro do mundo, ter carros importados, ter casas na praia, poder viajar para qualquer lugar do mundo, passear, enfim, fazer igual o governador lá do Rio fez uma ocasião aí, pegou o cachorrinho e levou de helicóptero às custas do povo para levar o cachorrinho até onde estava sua esposa. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode ter tudo, até um helicóptero para levar cachorro para fazer, para tomar banho, para fazer as suas necessidades. Não importa, você pode ter o que você quiser, mas e a sua alma? O que vai acontecer com a sua alma? Hein? O que vai acontecer com a sua alma? O que você vai ter de lucro
se você vive uma vida infernal dentro de casa, é uma briga danada, é uma discussão o tempo todo com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais, uns problemas sérios, graves, que muita gente está passando, problemas de saúde, problemas no trabalho. Agora, os políticos devem estar desesperados. O que eu vou fazer para restaurar a minha imagem perante o povo? O que eu vou fazer para que o povo vote novamente em mim? Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem cuida do ouro, quem cuida das coisas desse mundo, sempre estará preso, aprisionado, refém, escravo desse mundo. Mas quem cuida da alma, quem cuida do altar, quem vive no altar, quem vive sob a palavra do altar, esse vive intensamente e eternamente. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, Deus proverá, Deus tem provido a vitória para cada um de nós. Agora, se a gente não usa a arma que Ele nos dá, se a gente não usa as ferramentas que Ele nos dá, então a gente vai acabar perdendo a batalha, não tenho dúvida disso. Não adianta você receber o Espírito Santo e não usar a armadura de Deus. Você tem que usar. Eu tenho que usá-la todos os dias, do contrário eu perco, do contrário eu caio, do contrário eu danço. Essa é a realidade, não tem mais, menos, não tem chororô, não, é assim. Não adianta você ficar pensando que as coisas, eu tenho o Espírito Santo, agora as coisas vão caminhar, fluir e eu não preciso mais lutar. Mentira, conversa, você vai ter que continuar lutando. O Espírito Santo é a arma principal que nós temos contra todo o mal, mas ele inspira. Qual é a função do Espírito Santo em nós? O Espírito Santo não vem para que a gente fale em línguas. O Espírito Santo não vem apenas para que a gente profetize, para que a gente pregue a palavra, para que a gente seja útil na obra de Deus. Sobretudo, o Espírito Santo vem para nos fortalecer, para nos dar vigor, para nos alertar, exortar, ensinar, admoestar, inspirar, dirigir, orientar. Mas ele dá as dicas, ele dá a direção. Cabe a cada um de nós tomarmos essa direção, lógico, e então seguimos em frente, ou praticarmos essa direção. É assim que funciona. Então, o Espírito de Deus nos orienta e a gente tem que tomar a decisão, a gente tem que agir essa fé que Ele nos tem dado. Aliás, por falar nisso, eu queria que você escutasse, prestasse atenção a esse testemunho que fala da família, porque depois do nosso encontro com Deus, depois do nosso novo nascimento, depois que nós nascemos da água e do Espírito Santo, nada mais importante do que o nosso casamento. Por isso, eu faço questão de fazer aqui uma chamada para todas as pessoas que estão vivenciando problemas no casamento. Você que seja obreiro, pastor, esposa de pastor, seja lá o que for, seja bispo, seja quem quer que seja que esteja vivendo problema no casamento, com certeza esse problema que você vivencia no casamento vai influenciar o seu trabalho, o seu ministério, vai influenciar a sua fé, vai influenciar a sua salvação. Então, minha amiga, meu amigo, quinta-feira
nós temos aqui a reunião para a família, a reunião para o lar, a reunião para restabelecimento do seu matrimônio. Vamos ouvir o testemunho e logo em seguida nós voltamos. Chegamos no fundo do poço mesmo, o casamento estava no fim, né? Em um dia de desespero, eu conversei com a minha sogra. Falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu não sei mais o que fazer. Eu estava tentando lutar com o meu braço, né, para tentar resolver a situação. Houve mentiras, houve traições, né? E aí essa parte com ele. Fala, Tiago. Sobrou para mim. Não, foi difícil. Em um ano, ela engravidou da nossa primeira filha, nos casamos. 8 anos foi aparentemente feliz. No 9º ano, foi tudo de água abaixo. Houve realmente traições, houve mentiras. A minha vida mudou totalmente. Só dava mais prioridade aos meus amigos, a vida mundana, do que a minha esposa e as minhas filhas. E o meu estado moral acabou. Eu já não me via mais. Era um homem de 29 anos com o espírito de um moleque. Essa era a verdade. Eu comecei a repudiar minha filha. Eu sempre tive uma queda muito grande por ela. Ela estava com 7 anos, e eu repudiava. Veio a nossa segunda filha, aí ela começou a repudiar a menina, de 9 meses. E aí a gente já não conseguia mais nos vermos. Houve separação de corpos, estávamos juntos. Nós morávamos na mesma casa, mas... Só morava junto, mas não vivia, não estava juntos. Não, nós não conversávamos. A impressão que eu tinha era que só dele ouvir minha voz já... Eu tinha asco da voz dela. Minhas filhas choravam e eu queria ficar longe delas. E ela começou a ler o livro, lia o livro, e um dia ela deu um ultimato. A gente busca junto pelo casamento, ou então se consome logo de uma vez isso daí e vai cada um para um lado. É só mais uma dor, não vai mudar em nada. A gente já estava acostumado a sofrer. E aí viemos juntos, pegamos juntos, comprei uma agendinha, tudo que falava aqui eu anotava. No outro dia eu ia, meditava, comecei a colocar em prática. Em questão de tempo, tive caráter de homem, fui homem, abri meu coração, contei tudo, rasguei mesmo. Sofremos as consequências disso, eu sabia que eu ia sofrer, mas ela sempre ficou do meu lado. Tudo, mudamos radicalmente. Larguei as amizades, não havia mais como, ou eu ficava com ela, ou eu ficava com minhas amizades. Minhas amizades só me levavam para coisa errada. Então renunciei minhas amizades, procurei olhar mais para ela, voltei a ter um ambiente familiar. No início foi conturbado, porque foram 9 anos de plantio ruim, a gente não ia ter a colheita boa de repente. Só que graças a Deus acabaram as colheitas más. Começamos a plantar muito bem. Hoje eu tenho mais lucidez, hoje eu vejo tudo que eu passei. Não apagou, não apaga, isso não sai da mente, mas é bom. Porque pelo menos eu sei onde eu caí, eu não caio novamente. Só caio se for muito burro, porque tudo que eu passei, tudo que eu senti, que eu sofri, hoje eu uso para não cair. Graças a Deus. Então, você vê como é que Deus age, né? As pessoas chegam aqui no templo ou na Igreja Universal e elas chegam caídas. Sabe aquele quebra-cabeças? Sabe aquele brinquedo de quebra-cabeça, tudo misturado? Assim é a vida das pessoas quando chegam na Igreja Universal do Reino de Deus. Elas chegam quebradas, chegam picadinhas. É claro que a mudança não acontece na mesma hora, no mesmo dia. Às vezes leva tempo. Mas o tempo que leva não importa. O importante é que a vida é restabelecida, a alma é restaurada, né? Como diz o texto do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, essa restauração da alma é feita dia após dia, de acordo com a entrega da pessoa. Porque Deus só pode restabelecer a vida de uma pessoa quando essa pessoa se entrega 100%. Mas se ela se entrega pouco a pouco, se ela entrega um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mês que vem, um pouquinho ano que vem,
ela aos pouquinhos vai sendo reconstruída. Não tenho dúvida disso. Então há pessoas que têm as suas vidas restauradas imediatamente, num abrir e fechar de olhos. Há outras que levam meses, outras levam anos, e há outras que passam anos, décadas e não conseguem restabelecer suas vidas. Por quê? Porque Deus não pode? Não, não é isso. É porque Deus não as tem 100% nas mãos. Ele é o olheiro e nós somos o barro. Se nós endurecermos, ele não vai poder trabalhar com a gente. A gente tem que se deixar levar pela vontade dele. É por isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que nesta quarta-feira, nós, às 8 horas da noite, estaremos aqui. Aliás, eu vou falar 7h30 da noite. 7h30 da noite estaremos aqui no Templo de Salomão, trabalhando para que a sua alma seja salva, para que a sua alma venha ser restabelecida. Porque uma vez a sua alma restaurada, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua vida vai ser restaurada, a sua família vai ser restaurada, os seus negócios vão ser restaurados, tudo vai ser reconstruído na sua vida, como Jesus disse. Jesus já deu a dica: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente só tem que pensar aquilo que realmente faz e satisfaz para a restauração da nossa alma. Então, o Templo de Salomão agora está aberto diariamente. Inclusive, no dia da família, quinta-feira, nós temos reunião às 10 da manhã, às 3 horas da tarde, com o Bispo Júnior, e também às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.